Contou com o nosso pai, nossa mamãe contou que esse tal de Deus existe. O tal de Jesus existe, mas muitas das vezes a gente não parou e se questionou: por que eu acredito em Jesus? Por que eu sou cristão? Quem que é esse que eu falo todo dia, a oração que ele ensinou? Pai nosso que estás no céu. Por que eu sigo Jesus? Aí Augusto Cury fala: Jesus Cristo é o ser mais famoso da face da terra, entretanto menos conhecido. Quem que é esse indivíduo que não é tão conhecido, mas eu proclamo o teu nome aos quatro cantos? Usa o seu nome durante o dia. E vamos lembrar que Jesus é só um intermediário. Esse é um ponto. É um intermediário porque o Evangelho não fala de Jesus. O Evangelho fala de Deus, como Lucas coloca para nós. O Evangelho é de Deus. Se Francisco de Assis é o araújo, porta-voz de Jesus, Jesus é o araújo de Deus, o porta-voz de Deus na terra. Então a gente vai começar a fazer uma análise buscando a vida de Francisco de Assis com muito intuito: compreender os ensinamentos do Cristo. Os ensinamentos do Cristo. E essa deve ser sempre a nossa objetivo. Bom, algumas observações sobre as fontes consultadas. Não vou pegar muito o livro do Miramês. Por quê? Na Congênita a gente vai aprofundar muito. Vou pegar alguns pontos, mas na Congênita a gente vai falar muito. Então eu vou utilizar 4 biógrafos. 3 na verdade. Tomás de Celano, que é o primeiro biógrafo de Francisco de Assis, de 1228. Pelo Gregório Romano, ele fez a sua primeira biografia. O mesmo Tomás de Celano, ele vai ter uma outra biografia de 1242. E nós vamos utilizar o São Boaventura, que de 1266 ele determinou a biografia oficial da igreja. A de Tomás de Celano, antes de Tomás de Celano, que conviveu com Francisco de Assis, ele desencarna em 1265, numa reunião entre os frades menores, os frades menores de 1266, eles determinam que todas as biografias antes do São Boaventura seriam destruídas. Tanto que as biografias, a primeira foi encontrada no século XIX, se eu não me engano, muito recente, as biografias de São Tomás de Celano. Elas foram achadas. Então a gente vai utilizar essas 3 biografias, esses 2 autores e um terceiro, que é muito cético, e ele faz uma análise completa relacionada a todas essas biografias, que é um historiador especialista na Idade Média, um dos maiores, quem estuda história, um dos maiores nomes para a Idade Média é o Jacques Legoff. E o Jacques Legoff, ele tem uma obra intitulada São Francisco de Assis, onde ele analisa as biografias, onde ele analisa a vida de São Francisco de Assis, não num ponto de vista religioso, mas num ponto de vista histórico. É importante, quando a gente for estudar qualquer coisa dentro do Espiritismo, antes de a gente pegar o ponto de vista espiritual relacionado a qualquer fenômeno, a gente pega um fato que já aconteceu. Beleza, São Francisco nasceu, ele foi João, ok, mas vamos estudar como a vida, biografia dele, certinho. Estudou a biografia dele, agora vamos pegar os elementos espirituais que podem ter, porque pode acontecer alguns equívocos. Por exemplo, o médium, o espírito ele pode passar uma informação, o médium não pode conseguir. Na questão da sua comunicação, ela não pode ser completamente como foi passada. Isso acontece. Tem um caso que o próprio Emmanuel, ele manda uma nota, pede o Chico colocar, que teve uma mensagem que o Chico não passou exatamente como o Emmanuel queria. Ele pede uma nota, passa para a fé e pede desculpa. E manda o Chico refazer. Ah, não, mas se o médium ele passou uma informação que ela não é completamente verdadeira em algum ponto, ele agiu de má fé de forma nenhuma. A gente tem que entender, tem que começar a separar, porque a gente está no mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é feito por pessoas que erram, que cometem equívoco.
E a única pessoa que não errou e que pisou na face da terra e que não está sujeito a errar a partir da questão número 6 do livro dos Espíritos são os espíritos puros. Então, o único espírito que não errou na face da terra foi Jesus. Então, a gente vai fazendo um processo linear da vida de Francisco. E eu quero fazer essa transposição da vida de Francisco de Assis para os dias atuais. Mas antes da gente adentrarmos completamente, Francisco ele gostava muito da oração do Pai Nosso. Você escreve para mim? Porque eu acho que em céu, por isso que eu falar. Então, tá tranquilo. Está escrito ali. Tá. Ele gostava muito da oração do Pai Nosso. E eu quero começar a fazer uma análise rapidamente da primeira frase que está no Pai Nosso, que é Pai Nosso que estás no céu. E o que motivou a vida de Francisco de Assis foi buscar um tesouro. E a gente vai entender isso quando estudarmos os 3 níveis, os 3 processos de conversão de Francisco. Que foi o sonho que ele teve, o beijo do leproso e a pregação que teve na cidade de Pociúnculo, na igreja Santa Maria dos Anjos. Foram os 3 momentos que determinaram a conversão de Francisco de Assis. Mas quando fala buscar um tesouro, e ele diz assim, e ele diz, Pai nosso que estás no céu. A primeira coisa, quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente entende a palavra Pai, né, que está se referindo a Deus. E Deus, como Jesus fala nos próprios Evangelhos, ele se remete mais ou menos a 3 tipos de referências. Quando ele fala meu Pai, a interpretação e o nível de conhecimento que Jesus tinha de Deus. Quando ele fala vosso Pai, meros encarnados, mundo de prova e expiação, onde o mal sobressai sobre o bem, onde o orgulho é a chaga da humanidade, é esse nível que vocês entendem de Deus. E quando ele fala nosso Pai, ele está se referindo ao Deus da criação, ao Pai de todos, questão número 1 do livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então quando ele fala Pai Nosso, ele está se referindo a isso, que estás no céu. Céu, segundo Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, determina como estado de espírito. Se é estado de espírito, Deus mora num local. Aí a gente vai agora a simbologia. Se ele mora num local, esse local se chama céu. Correto? Então vamos lá. Se Deus, Criador, se Ele te criou, você saiu dele. Se você saiu dele, você faz parte dele, porque você tem a sua própria essência. Que está no céu. Céu você coloca como um estado de espírito. Então, se Deus mora no local, Jesus está falando que Deus está onde? Pai nosso que estás no céu. Mas a coisa começa a ampliar um pouco mais. Se tem um local, quando Jesus está conversando com Haná, no livro Boa Nova, ele diz que passa pela terra para a construção do reino dos céus no coração dos homens. Se é um reino, tem um rei, esse rei é Deus, e tem as suas leis. Questão 614, questão 615, diz que as leis de Deus são eternas e imutáveis como o próprio Deus. E o homem só é infeliz quando se afasta delas. Bom, se Deus está dentro de mim, e onde está escrita a lei de Deus conforme a questão 621? A nossa consciência. Então, Deus está dentro de nós, as suas leis estão dentro de nós. Contudo, a gente precisa fazer essa construção para ter um estado de espírito para esse ser governado, para Deus governar. Entende quando se utiliza a frase conhece a ti mesmo? Muitas das vezes isso está jargão, corrente de Facebook, frase,
vão se autoconhecer, se auto-amar. Tá, mas como fazer isso? Não fala muito essa questão de autoajuda, tá, mas como? Sendo cristão, a gente já tem um caminho. Então, quando eu digo Pai nosso que estás no céu, eu estou simplesmente conhece a ti mesmo, conecte com o seu eu divino. Quando Jesus diz, brilhem a vossa luz. Que luz ele estava vindo entre aspas naquele momento? Se a gente vê de Deus, a gente tem uma luz muito maior que até do próprio Cristo. Vocês entendem que Jesus não criou a gente? Brilhem a vossa luz, brilhem essa divindade que tem dentro de vocês, brilhem, busquem essa grandiosidade, esse Deus com D minúsculo que existe dentro de vocês, brilhem a vossa luz. Quando Francisco começa a entender a questão da busca do tesouro do reino dos céus, ele cria um objetivo para a sua jornada: alcançar esse reino. E dentro desse processo, é impossível a gente não falar de vida futura. O que determina realmente uma pessoa buscar todo esse processo de conhecimento é a ideia da vida futura. E realmente, será que a gente acredita na vida futura? Será que eu realmente acredito que entre o meu e vem um choro e o fechar dos olhos existe algo? Qual que é a interiorização disso dentro de mim? Porque se a gente analisa Francisco, ele estava indo para a terra dos muçulmanos, dos sarracenos e etc, para eles poderem ser mortos, louvando a Deus por conseguir isso. E os franciscanos, eles tinham algumas manias. Se ele chegava em algum determinado local que os elogiavam, eles não ficavam ali. Eles iam para lugares que humilhavam eles, para eles levar o nome de Deus e que os humilhavam, porque eles não tinham que ser exaltados. O único que tinha que ser exaltado era Deus. Francisco de Assis, para vocês terem uma ideia, quando alguém chegava e elogiava ele escutava com humildade para não ofender a pessoa, e quando ele estava entre os seus, ele convidava um irmão e as três votos dos franciscanos: obediência, pobreza e castidade. Ele virava para um dos seus frades menores e dizia o seguinte: me humilhe. Aí, como? Não, estou mandando você me xingar. Não, Francisco, me xinga, por favor. Aí tem a questão da obediência, começava: Francisco, você é um avarento, você não presta. Aí Francisco começava a sorrir, a se alegrar e dizia: bendito é você, meu irmão, porque tu falaste a verdade, os outros estão tudo mentindo. Gente, ler isso dói, viu? Ler isso dói. Beleza. Mas aí vamos avançar um pouco. Deixa eu pegar aqui. Francisco de Assis, ele nasce em Assis 5 de julho de 1182. É a data mais aceita entre os historiadores. Vai ter um conflito entre o ano de 1181 e o ano de 1182. Francisco é um codinome, ele chamava Giovanni de Pietro Bernardone. Quando seu pai, quando Francisco nasce, ele estava vendendo a questão que a família dele era uma família de comerciantes, e a gente vai entender o contexto da Itália naquele momento, especialmente da cidade de Assis, para compreender a profissão da sua família, entender porque eles eram muito ricos. Então Francisco de Assis, o primeiro nome que é colocado, aí aqui eu já vou entrar nos pontos históricos. O nome dele não foi João Evangelista, como está colocado no livro. O nome que a sua mãe coloca é João Batista, que eles eram muito devotos de João Batista. Depois, quando o seu pai chega, não gosta do nome, coloca e fica um apelido de Francisco Devine. A mais aceita, que a mãe dele era francesa, e ele também, o pai gostava muito da França, então coloca Francisco. Então não vou gastar meu
coloca Francesco com o objetivo de simplesmente homenagear a França. Depois a gente vai ter um momento muito interessante que ele fica nu, que a gente vai analisar essa passagem bem detalhadamente, a gente vai entender por que ele continuou somente com esse nome. Mas aí, já que a gente citou e tem essa questão desse conflito entre Albino e Miramês e as biografias, Tomás Celano, um judeu francês, Jacques Legal, o historiador, teve acesso a documentos oficiais, etc. Coloque em credibilidade se Francisco de Assis é João. Aí é uma pergunta. Gente, por favor, dentro das minhas análises, eu cheguei à conclusão que é sim João, dentro das minhas análises. Mas tem uma coisa que Kardec nos ensinou: universalidade dos espíritos. Chegou uma informação, não acredite de imediato. Não acredite de imediato. Primeira coisa, João Evangelista, ele era discípulo de João Batista. A primeiro momento. Francisco de Assis tinha uma admiração por quem? João Batista. Temos coincidências. Temos coincidências. Segundo ponto, quando João, ele ao nascer, ao desencarnar, ele pede para fazer uma leitura de qual versículo? João Evangelista, onde narra a paixão do Cristo. Outro ponto que aí eu vou trabalhar mais detalhado na frente. Quando ele constrói, faz a reconstrução da Santa Maria dos Anjos, tudo que ele criou a ordem dos franciscanos, dos frades menores lá, ele batizou Clara de Assis lá, em Porciúncula, e ele tinha uma devoção por aquela igreja, porque aquela igreja era a igreja que homenageava a mãe de Jesus. Quem que Jesus entrega, entre todos os discípulos, os apóstolos que Jesus tem, quem que Jesus entrega a guarda de sua mãe? E ele tinha uma devoção com Maria fora do comum, e ele tudo, inclusive ele desencarna em Porciúncula também, na igreja. E vai ter vários outros pontos que no decorrer a gente vai analisando. Outro aspecto, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando vai tratar de Francisco de Assis, diz o seguinte: Francisco de Assis é um apóstolo reencarnado. É um apóstolo reencarnado. Emmanuel não coloca quem é. Aí você analisa a personalidade de Pedro. Não vai encaixar. Quando você analisa a personalidade de João, especialmente João, depois do contato literalmente com Cristo. Quando você analisa a personalidade de João e faz uma análise com a personalidade de Francisco, aí o Miramês vai perfeitamente agora na análise com os animais, com a questão da amorosidade, de ser muito respeitoso com os outros, mas completamente exigente contigo. Mas Francisco também era muito rígido com os seus. Tem um caso que um frade menor humilha um pobre. E quando esse frade menor humilha um pobre, ele vira para ele e fala o seguinte: pode voltar, tira a sua roupa, ajoelha no pé do pobre e pede perdão. Porque você humilhar um pobre, você está humilhando o próprio Cristo. O frade volta lá, tira a roupa, implorando perdão, ajoelha no pé do mendigo que ele humilhou. Humilhou, que a gente está pensando é questão grande. Não, até falou alguma palavra áspera, acordou de mau humor, falou alguma coisa. Francisco não admitiu. Não admitiu. Ok. Frei Vitório. Aí tem uma palestra fantástica que agora me conta, que é um movimento espírita, só algumas pessoas conhecem ela. Ela tem um trabalho muito religioso, muito forte, e ela tem uma palestra que fala o Evangelho de Francisco, Francisco no Evangelho. E o Frei Vitório, um franciscano, tem um trabalho muito bonito, ele faz uma palestra e diz assim: olha, já li algumas obras espíritas que Francisco é João. Aí ele coloca na análise que reencarnação existisse, ele dá credibilidade a essa informação. Então o próprio Frei.
Ele não está falando que ele acredita em reencarnação. Mas se existir, a lógica bate. Então vamos entender. Além de vários fatos que a gente pegou, a gente analisou uma informação do Miramês, a gente analisou uma informação que veio do Emmanuel e a gente analisou uma informação que veio de um freio. São 3 fontes agora. Então traz credibilidade? Traz. Então, por favor, não vamos pegar uma informação só porque foi os espíritos que disseram e já acreditar nelas completamente imediato. Um outro fato, que não foi dito por Francisco, mas é colocado no livro. A oração de São Francisco nunca foi dita por ele. A oração é a oração da paz. Em 1912 ela é lançada por coincidência. Quando lança a oração da paz do Santinho da Igreja Católica, a imagem de São Francisco estava na frente. Não sabe quem é o autor. Aí alguns estudos espíritas analiso e eu concordo com essa informação que provavelmente, se não for o próprio Francisco que inspirou alguém na psicografia daquela oração, pode ter sido algum franciscano, porque ter se encaixado perfeitamente com a vida e obra de Francisco de Assis é algo fora do comum. Em 1916, em Roma, ela é colocada e ela se torna a oração da paz, a oração de São Francisco. Então ela nunca foi dita pelo próprio Francisco. Francisco de Assis, aí nós vamos fazer um contexto depois dessa breve introdução. Uma das lições que Francisco deixa para nós, já utilizando a sua oração. O mundo, ele sempre teve problemas. Então a gente tem que parar de pensar, antes era pior, hoje é melhor, hoje é pior, antes é melhor. Não. Ainda é um mundo de provas e expiações. Por mais que está tendo progresso, a gente ainda tem certas dificuldades. E muitas das vezes a dificuldade que a gente teve há 2000 anos atrás, a gente ainda está cometendo ela até hoje. A gente está tendo ela até hoje. Fico brincando que às vezes o mentor até tosse. Nossa, ele não podia pelo menos mudar de defeito, não, senhor. dá uma intercalada aí. Só ser nervoso? Não, sei lá, seja valento, muda um pouco. Muda, resolve esse aqui, muda um outro. Mas a oração de São Francisco de Assis, ela traz um convite para nós. A vida e a obra de São Francisco de Assis. O mundo lá fora, a gente pode enxergar ele de duas formas. Um mundo de caos, um mundo de oportunidade. Como assim? Todos nós sabemos que estamos passando por um processo chamado transição planetária. E uma das duas coisas, segundo Santo Agostinho, no mundo de regeneração que irá prevalecer, são 2 pontos. São 2 pontos. Equidade social e a crença unânime em Deus. São 2 pontos que irão prevalecer no mundo de regeneração, segundo Santo Agostinho, lá no meu reino não é deste mundo. Quer dizer, há várias moradas na casa do meu pai. Equidade social e a crença unânime em Deus. É os 2 pontos que vai ter. Beleza, mas para mim ter equidade social e a crença unânime em Deus, e essa crença unânime em Deus a gente pode aprofundar um pouco mais. A crença unânime em Deus é na interiorização do rei, das suas leis. Só tem como eu viver em um mundo de amor se perante o ódio eu seja o amor. Só tem como eu viver em um mundo de paz se perante a guerra eu seja a paz. Só tem como eu viver num mundo de união se perante a desunião eu seja uma união. Só tem como eu viver num mundo de alegria se diante da tristeza eu seja a alegria. Só tem como eu viver num mundo harmônico se perante a ofensa eu seja o perdão. A oração de São Francisco, hoje, já resolvida a questão histórica, a oração de São Francisco, ela só perde grandiosidade, do meu ponto de vista, com a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a receita perfeita para se adentrar ao mundo de regeneração. Imagina se senta Santa Clara de Assis, uma mulher fantástica, a gente vai falar um pouquinho. Senta São Francisco, São João,
Você entra espírito no nível de evolução do mundo de regeneração. A gente, entre aspas, tá? E desequilibra. Vai ser tanta paz, não vai ter um probleminha e etc. Aí não vou poder deixar nem o nosso orgulho. A gente vai chegar lá, vai querer comprar coisa a mais e etc. Eles vão falar, não, tudo bem, vou comprar mais, a gente não quer. Aí todo mundo andando tranquilo, eles estão andando todo exagerado, com ouro, etc. Todo mundo. Você vai ficar sem graça. Fica sem graça viver num mundo assim, do nosso nível espiritual hoje. Alguém tropeça, aí você vai querer rir, eu não tenho lá ajudar e você está rindo sozinho. Aí você percebe que no domingo à tarde, ao ver Domingão do Faustão na vídeo cassetada, o único que está dando audiência é você. E o único que está rindo é você. Porque são tipos de coisas. Ai, gente, por favor, né? Olha o que nos causa risada no mundo que a gente vive. Ver as outras pessoas caindo. Eu dou audiência para esse tipo de programa, ver outras pessoas caindo, eu estou lá dando risada. O que causa o meu divertimento é ver os outros machucando. Quando você vai querer ver no mundo de regeneração, senhor? Mas é como que eu enxergo o mundo de oportunidade que o Francisco nos oferece. Quando eu estiver perante qualquer situação, eu lembro do Evangelho. E eu lembro da vida futura. E quando eu lembro da vida futura, eu tenho todas as forças, embasamentos, conforme Kardec coloca, para viver a vida atual. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus deu à humanidade para servirmos de modelo e guia? A resposta mais curta. Jesus, em algumas traduções, vede Jesus. Quando você vai comprar um som, comprar um celular, você vai comprar um celular, você, dentro da sua mente, você cria um ideal de celular. Você quer um celular, não quer nada de celular. Eu não sei quantos megapixels, é esse mesmo que fala, né? Eu quero uma câmera tal, eu quero quantos gigas de memória, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Você cria o ideal. E quando você chega na loja, você quer o ideal daquilo que você criou na sua mente. E se você não conseguir o ideal da sua mente, você vai buscar o que mais se aproxima do ideal que você criou. Tudo a gente cria primeiro no mundo das ideias. Platão já trazia isso, Sócrates já trazia isso, 469 a.C. Você cria no mundo das ideias a ideia de perfeição daquilo que você quer, no plano das ideias. E quando você vai buscar no plano físico, você busca mais próximo daquilo que você criou. Mas por que eu estou dizendo isso relacionado a Jesus? A gente quer se tornar um ser humano melhor? A gente quer buscar um objetivo maior? A questão 115 coloca para nós que fomos criados simples e ignorantes. Não fomos criados perfeitos, mas fomos criados perfectíveis. Ou seja, com todos os germes da perfeição dentro de nós. Esperando só a boa vontade dentro de nós ativar o Deus que existe dentro de mim. O Deus que namastê, né? Deus que vem e salva o Deus que existe. Né? Quando eu olho para Jesus Cristo, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou. Agora, eu queria ter estendido mais ou menos umas meia hora só naquela frase, mas só de cabeça não dava. Escrito a gente dava aquela viajada. Você lembra de alguma frase que eu te peço, tá? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por que eu sou o caminho? Jesus já percorreu a estrada no processo evolutivo da criação que Moisés coloca para nós. O homem é criado no sexto dia, não tem mais nada além, porque a gente só conhece o nível de evolução até o ser humano.
E Jesus, quando ele coloca, eu sou filho do homem, que a coisa dele ficou isso, eu sou filho do homem, eu venci o homem. Então o modelo de perfeição relacionado à humanidade foi aquele que viveu na terra. Olha como eu estou falando do Cristo, porque Jesus, ele não utilizou quase nada do seu nível espiritual aqui encarnado. Mas a forma que Jesus viveu é o modelo ideal que a humanidade um dia irá alcançar. Quando eu tiver qualquer tipo de dúvida, eu não mexo no Antigo Testamento, não mexo ali em nenhuma carta e etc. Eu busco os evangelistas e busco a vida de Jesus. Literalmente a vida de Jesus. Estou em dúvida em tomar uma ação, estou em dúvida em tomar uma atitude. Busco a vida do Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Francisco de Assis, quando ele tem o seu primeiro seguidor, que é Frei Bernardo, ele chega para o pai e fala: Francisco, que ele chamava de paizinho ou de pai, eu quero que você viva, porque você é um exemplo, você é extraordinário, eu quero seguir. O que eu faço? Aí ele diz: eu falar o que você tem que fazer? Quem sou eu? Tem que perguntar para todos. Eles vão para a igreja, no mundo, ajoelham, ficam rezando, pega o evangelho, abre aleatoriamente. Deus vai falar com a gente. Primeira coisa, vende tudo que tem e me segue. Vende tudo que tem e me segue. E eles fecham o evangelho, vão abrir de novo? Aí eles abrem mais 2 vezes. E as outras 2 passagens que eles abrem, dá: renuncia a ti mesmo, depois apanha a tua cruz e me segue. Ele sai daí, Frei Bernardo, vende tudo que tem e volta para seguir Francisco. Tanto que esse modelo, os primeiros frades que seguiram Francisco, foi completamente determinante na forma de você ingressar à ordem dos franciscanos. Então todos que tinham condições, eles iam, vendiam tudo mesmo e voltavam. Inclusive teve um que foi, Francisco falou: não, você quer me seguir? E é um detalhe, gente, teve várias pessoas que foram seguir Francisco e ele falou que não seria muito bem. Mas ele não falava diretamente com pessoas, ele estava assim ao redor e fazia alguns testes. Aí ele diz assim: não, vai lá, vende tudo que tem e volta. Aí o cara foi, distribuiu tudo que tem, quer dizer, distribuiu entre os familiares e voltou. Francisco falou: não, você está com uma fé passageira, está com uma vontade efêmera do corpo, você não tem condições de seguir a gente. Volte. Era um outro teste. Ele vai lá, recolhe o dinheiro da família, distribui aos pobres e fala: desculpa, eu errei, mas eu quero te seguir. Francisco aceitaria, mas o que ele faz? Ele exige da família, que tinha uns 2 dias só, pega todo o dinheiro de volta e volta à vida normal. Dando continuidade à sequência. Francisco de Assis, quando ele chega, ele começa a estudar, a ler e escrever numa igreja que eu nem gosto muito, que é a igreja de São Jorge. Ele começa a estudar ali. A igreja de São Jorge, inclusive, é a igreja onde ele faz a sua primeira pregação, e a igreja de São Jorge é a igreja onde ele é sepultado. Onde ele é sepultado. 3 anos depois, né, ele é levado para a base de Francisco de Assis, que é construída em homenagem a ele. Francisco de Assis, segundo Tomás de Celano, ele vai ser um boêmio, vai estar nas farras da juventude, no modo geral. E Tomás de Celano, ele é um completo crítico à sociedade que era formada naquela época.
Que sociedade estava formando naquela época? Isso é importante a gente começar a analisar, no contexto histórico da Itália naquele momento. A cidade de Assis, em 1200, na guerra que estava tendo, ela se torna literalmente uma comuna. O que é uma comuna? Na Idade Média, você vai ter o vassalo, você vai ter o suzerano, e a forma de modelo da mentalidade na época da Idade Média era que você estava preso à terra. Ou seja, a sua obrigação era com o seu senhor, então o que você produzia era para o seu sustento e para o sustento do seu senhor. Eu não vou me delongar muito nessa questão dessa análise, não. Então você estava literalmente preso à terra, não tinha nada que era seu. A Itália, ela vai ser, lembrar que não era ainda unificada, tanto que as várias cidades da Itália, elas entravam em conflito entre si. Francisco de Assis vai até onde ele é até preso, que eu vou falar daqui a pouco. Ele simplesmente, ela começa a adquirir as suas independências. Como eu disse, a cidade de Assis adquiriu em 1200. Quando Francisco de Assis, só recapitular aqui rapidinho. Quando na comuna na Itália, eles saem do contexto da mentalidade da Idade Média, começam a adquirir completamente a sua independência. E por que eles começam a adquirir a sua independência? Por causa da nova mentalidade que estava surgindo, que existe até hoje, que é a burguesia. Começa a ideia de comércio a voltar literalmente em todo o Ocidente. Vamos lembrar que o comércio sempre existiu, não parou. A Idade Média às vezes fala que o comércio deixou de existir, não. Mas aí começa um protótipo ali que a gente vai ter, conhece hoje como capitalismo. Então o berço que vai ter aqui vai ser completamente nascido na Itália. Por que Francisco de Assis era muito rico? Porque o seu pai era comerciante. A cidade de Assis era um ponto de referência na trajetória que tinha dos comerciantes. Na época da Itália, você vai ter em N lugares completamente feiras, que os comerciantes iam tudo por essa questão. A França era um ponto muito referente, tanto que o pai de Francisco foi para lá direto. Quando ele começa a adquirir essa independência, ele nasce, e a cidade de Assis, você começa a ter os burgos, os burgueses. Esses burgueses, eles começam a lutar pelo poder, tanto que vai ter tem a guerra entre o imperador e o papa. A cidade de Assis tem um terceiro elemento nessa briga, que eles derrubam o imperador, lutam contra o imperador, expulsam os soldados do papa, e o povo o apoia e eles garantem sua independência. Então a burguesia assume o poder nesse momento. Quando eles assumem o poder, a base era a questão do dinheiro, e Tomás de Celano começa a dizer o seguinte, aí eu vou ler o que ele disse, só para vocês terem uma ideia do quanto que ele foi falando o porquê que Francisco caiu nessas dificuldades. Porque Francisco caiu nesse desregramento. Ele diz assim: desde os primeiros anos foi criado pelos pais no luxo desmedido e na vaidade do mundo, e tornou-se ainda mais frívolo e vaidoso. Aí ele continua. Olha a crítica que ele faz relacionada aos cristãos. Por toda parte, entre os que se diziam cristãos, difundiu-se esse péssimo costume, como se fosse lei, confirmada e preceptuada por todos que procuram educar seus filhos desde o berço, com muita moleza e dissolução. Apenas nascida, antes de começarem a falar e a balbuciar, as crianças aprendem por gestos e palavras coisas vergonhosas e verdadeiramente abomináveis. Na idade de abandonarem o seio materno, são levadas não só a falar, mas também a fazer coisas dissolutas e lascivas. São fracas demais nesta idade para ousarem comportar-se honestamente, pois isso as poderia expor a castigos severos. Aqui é um ponto que a gente tem que parar para analisar.
a coragem de ser cristão. Muitas das vezes você tem uma atitude boa, você é julgado completamente errado na sociedade. Um exemplo claro disso, você escuta, se te bater na face direita, vira à esquerda. Evangélico isso, né? E deixa eu contar para vocês, no primeiro momento que essa frase é dita, não tem essa de interpretação não, tá? Se te bater, te agredir fisicamente, vira outra face. Quando Jesus diz isso para os seus discípulos, ele não está usando a questão metafórica, etc. Não. Por quê? Eles iriam apanhar muito, inclusive iam ser até mortos. Está errada? Não, nenhuma interpretação do Evangelho que agrega está errada, não. Mas hoje a gente tem como. Não, está falando do orgulho, do egoísmo. Se me ofender, na época, se te agredisse mesmo, aceitasse. Eu gosto de falar muito que a interpretação do Evangelho é uma escadinha. A cada momento se interpreta de uma forma, interioriza. Aí sobe um pouquinho mais, aquela mesma frase se interpreta de outra forma, interioriza. Sobe um pouquinho mais, interpreta de outra forma, interioriza. Fico muito feliz com aqueles que conseguem interpretar no sentido literal mesmo. Mas aí você escuta, se te bater na face direita, vira esquerda. Mas você também escuta lá fora que se você apanhar na rua, você apanha em casa. E a mesma sociedade que te fala isso, vai no local religioso que diz, se te bater na face esquerda, vira direita. Você entende muitas das vezes a contradição da sociedade que se intitula cristã? E a gente poderia citar várias partes do Evangelho que entra completamente em contradição com os lemas da sociedade que nós temos. Homem não leva desaforo para casa, mas que desaforo que eu estou dizendo? Quem eu quero agradar? Gente, pode participar, tá? Ajuda aí. Continuando. Aí faz uma comentação, o Tomás Serrano comenta, quer dizer, sobre um poeta, uma frase de um poeta. Porque crescemos no meio das depravações de nossos pais, desde a infância acompanham-nos todos os males. Este testemunho é bem verdadeiro, pois quanto mais os desejos dos pais são prejudiciais às crianças, tanto mais elas se sentem felizes em obedecer. E quando entram na adolescência, caem por si só mesma em prática cada vez piores. Nesses tristes princípios, foi educado desde a infância o homem hoje que veneramos como santo, porque de fato é santo. Neles perdeu e consumiu miseravelmente o seu tempo quase até os 25 anos. Aí tem até uma música que diz, eu mudo só um pedacinho da letra. Eu vejo vários, ele utiliza um outro nome, mas eu vou substituir pelo nome de Francisco. Eu vejo vários franciscos se perdendo em bares, se perdendo em coisas fúteis. Eu vejo vários franciscos de Assis, com a potencialidade de ser um Francisco de Assis, se perdendo hoje uma coisa mais moderna, e simplesmente horas e horas em verificar a vida dos outros na internet. Eu vejo vários mensageiros de Deus se perdendo em coisas completamente que não agregam ao seu crescimento espiritual ou ao crescimento espiritual. E simplesmente não serem fiéis àquilo que ele assumiu antes de reencarnar.
uma coisa que ele prometeu. Ele próprio prometeu. Continuando. Pior ainda, superou o que Tomás Celano fala. Superou os jovens de sua idade nas frivolidades e se apresentava generosamente como um incitador para o mal e um rival em loucuras. Primeiro biógrafo de Francisco, tá, gente, que está falando isso? Primeiro biógrafo. Mas que grandiosidade tem? Aí eu fazendo uma crítica. Uma coisa, eu gosto muito do catolicismo, etc., mas muitas das vezes a gente traz a ideia de santificação por meio espírito. A gente faz muito isso. Quando eu particularmente analiso a vida de Santo Agostinho, a vida dos apóstolos, a vida de São Francisco de Assis, eu fico muito feliz. Porque se eles fizeram as coisas que eles fizeram antes e depois eles se acenderam para Deus e fizeram o que fizeram, o que está querendo dizer para nós? Somos capazes. Vou dar um exemplo, que foi a segunda igreja de Francisco. A gente vai trabalhar a ideia das igrejas daqui a pouco, porque a gente tem tempo. O primeiro tempo está acabando já também. Falou que é 10 e 10? Segundo momento, agora eu vou só conversar alguns pontos e no segundo momento a gente vai trabalhar as conversões de Francisco de Assis e o estigma e a sua morte. A gente dá uma atenção mais especial a esse momento que eu acho que é bem interessante. Mas ele era muito devoto também de Pedro, Francisco. Tanto que a segunda igreja que ele reconstrói, é São Damião, a segunda de Pedro, a terceira de Santa Maria dos Anjos. É de Simão Pedro. E quando a gente analisa a vida de Simão Pedro, estava até uma vez conversando lá em casa do outro, eu estava lá, também me falando, ele disse uma coisa que estudando eu concordo muito. Gente, para aguentar Pedro era só Jesus, né, Deus? Era só Jesus. Pedro não se achava, o Haroldo brinca, né? Pedro não se achava um espírito puro, ele tinha certeza absoluta. Para vocês terem uma ideia, estou contando um casinho de Pedro, eu gosto muito. Jesus chega para os discípulos e fala assim: quem dizem que eu sou? Ah, você é um dos profetas, você é aquilo outro. Eu fico pensando, gente, são 3 anos ali com Jesus, eles estão em dúvida ainda. Contar direto. Tá bom, 2.000 anos só falar dele, mas deixa eu contar direto. Vamos coçar. Então tô tranquilo. Quem disse que eu sou? Aí Jesus fala: nossa, tá bom, quem vocês acham que eu sou? Aí ele apertou a pergunta. Aí Pedro vira e fala: tu és o Filho de Deus. É bem assim, né? Quer dizer isso. Tu és o Filho de Deus. Não foi nem o sangue nem a carne que te revelou, Pedro, mas meu Pai que estás no céu. Olha para o lado, olha para o outro. Aí Jesus logo em seguida: olha, gente, eu vou ser morto, vou ser traído, vou ser preso. Ele levanta: não vai. Mas não vai mesmo, eu não vou deixar. Ô Pedro, não, Senhor, uma cruz para ti, outra para mim. Não vou deixar mesmo. Afaste de mim, Satanás. Aí Jesus, eu fico admirado quando os Espíritos colocam numa doçura firme. Eu falei: você consegue ser dócil e firme ao mesmo tempo? Só Cristo mesmo. Aí Pedro já toma aquele. Aí ele olhou de novo, né, para um lado. Aí Humberto de Campos conta para nós que Pedro chega para ele e fala: ô Senhor, deixa eu conversar contigo. Como que um momento você vira para mim e fala: o Espírito de Deus estava comigo,
E logo em seguida fala que Satanás estava comigo. Aí Jesus olha para ele: ô Pedro, ainda não aprendeste a lição do orar e vigiar? Oscilação. Aí a gente acorda no céu, nós vamos ter tempo católico. Acorda no céu, meio-dia ele dá uma passada no purgatório. 6 horas da tarde, pegando o trânsito ali com crianças de ônibus. Dá uma passada no umbral porque alguém deu uma fechada. Aí vai dormir, faz uma prece, volta para o purgatório. Aí conversa com o mentor de madrugada, volta para o céu. Então entende? Francisco de Assis, entrando nessa parte finalzinha aqui, desse primeiro momento, nessa questão da vigilância, porque se eu começar outra linha de raciocinar agora, a gente vai ter que interromper. Ele era muito rígido, relacionado a todo o seu caminho de desvio daquilo que ele tinha assumido. Aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim eu dou a obrigação de se tornar um ser humano melhor a cada dia. Quando ele simplesmente chega, a gente vai contar um casinho aqui muito legal, nesses últimos 10 minutos que a gente vai abordar. É um caso entre o bispo de Assis e Francisco, que traz uma reflexão sensacional. Francisco de Assis está lá no meio da praça. O seu pai já tinha prendido, já tinha me deixado preso, sua mãe já tinha soltado, ele já tinha me pegado, vendido dinheiro, jogado pela janela, o pai já tinha recuperado. E ele vira para Francisco e fala: olha, devolve tudo. E se a gente for daqui a pouco, aí Francisco tira a roupa, tira o dinheiro e entrega tudo para ele. O bispo de Assis, vendo aquilo, se encanta. Aí nesse momento é um momento interessantíssimo. Tira a sua túnica, uma das suas túnicas, cobre Francisco de Assis, ampara Francisco de Assis e dá todo o suporte no caminho dele para Deus. Tá, Juan, o que isso tem de lição do bispo com Francisco? Foi um dos grandes amigos que Francisco de Assis teve. Será que dentro das amizades que eu tenho cultivado, eu tenho incentivado os meus amigos a Deus? Porque pessoas que me incentivar a várias outras coisas, isso tem demais, né? Mas eu professando, seguindo, dizendo que eu sou espírita cristão, que eu tenho caminhado para Deus. Um detalhe: a ideia de incentivar os meus amigos para Deus não quer dizer que eu tenho que chegar e impor e falar, que não precisa nem falar de Deus. Muitas das vezes também as pessoas dão uma oportunidade para a gente falar de espiritualidade com elas, a gente fica receoso. Ela não vai entender como não, gente. 2018, já tem a Terra aí, segundo a questão humana, vai correr 4.000 anos por civilização racional. Quantas vezes aquele indivíduo está falando que não vai entender, já foi no plano espiritual, reencarnou, desencarnou, reencarnou, desencarnou, reencarnou, desencarnou, reencarnou. Todo dia, quando ele dorme, ele vai no plano espiritual. Você vai conversar com essa, você vai falar que ele não vai entender? Isso se chama completamente achar que é portador da verdade. Falar de Deus, incentivar os nossos amigos para Deus, não é impor a nossa verdade, porque aí tem uma coisa completamente fora do comum. A verdade, ela não precisa de defensores. Porque uma verdade, se ela não poder se defender por si só, não é uma verdade. Eu preguei para uma pessoa em nome de Deus. Eu matei em nome de Deus. Eu fiz as cruzadas em nome de Deus. Deus não precisa que ninguém o defenda, especialmente de forma nada. Aí a gente pode vivenciar às vezes o mal, que é um muito bom.
Quando eu analisei isso e a espiritualidade me trouxe, fez fazer uma análise também ao livro de Cícero, intitulado A Amizade. E ele traz algumas referências desse ponto. Como ele linka, como que se reconhece um verdadeiro amigo? O verdadeiro amigo é aquele que incentiva a desenvolver virtudes. Ele não vai falar de Deus, que incentiva a desenvolver as virtudes, que ajuda a desenvolver atitudes amorosas, que te ajuda nas dificuldades, mas sabendo que você realmente quer progredir. Aí vamos fazer uma análise. Será que dentro do meu trabalho, será que dentro da escola, será que dentro, usando uma palavra mais jovem, será que no rolê, eu tenho sido amigo dentro da concepção que a gente determinou? Será que eu tenho pegado um pedacinho da tônica que eu digo, que eu visco? Tenho feito como o nosso querido bispo de Assis, tirado um pedacinho da tônica e tenho colocado nos meus amigos, pelo menos um pouquinho. E Francisco, ele determina como fazer isso. Antes de se encarnar, ele fala: vão pelo mundo, prega o evangelho, se for preciso, use palavras. A oração dele já determina o que se deve fazer para ser um verdadeiro amigo. Mas eu sou muito jovem. Espírita não pode usar isso como desculpa. Ali tem uma coisa que também é interessante se observar. Não através de martírio. Os franciscanos, eles cometiam muito martírio consigo mesmo. Silício, que era que colocava para poder ferir a carne. O São Boaventura registra, eu não vi isso em outras biografias, que quando Francisco de Assis tirou a túnica, ele estava com silício. Mortificava a carne. Se chicoteavam. Se estava entregue a determinado, o corpo estava reagindo a determinados prazeres, tem registro de Francisco, no livro Milanês, fala que ele foi num arrozeiro, mas nas biografias que ele também fala que ele chegava na neve, pulava e ficava coberto de neve para não poder, de forma nenhuma, entregar as vontades do corpo. Betim não neva, mas tem roseira. Então... É roseira? Então, ele vai contar para você. Pega o endereço para a Heloísa. Vamos para a roseira. Chegar lá com o dia todo machucado. Mas, gente, agora vamos tirar uma parte metafórica, né, para ficar tão penoso aí. O Francisco, ele encontrou isso como um ideal, como um caminho para poder alcançar o objetivo dele. Eu tenho me esforçado para alcançar o meu objetivo, que mesmo eu tenho me doado, e às vezes dói, porque a evolução dói. Você escolhe um trabalho ao qual você ama e não gera muito dinheiro. Você vai ter certa dificuldade na vida. Você escolhe um trabalho que gera muito dinheiro, mas você não ama, você vai ter outra dificuldade na vida. Então, tudo que você escolher vai doer. Tudo. Eu escolhi seguir o caminho de Deus, eu escolhi seguir o caminho do reino do céu, eu escolhi a vida futura. Amigos vão se afastar, isso é fato, e às vezes não vai ser tão amigos. E às vezes não é nem que a pessoa não gosta de você, porque você não vai frequentar mais os mesmos lugares, mas isso não é de uma forma drástica, é simplesmente um único objetivo. Bom, eu poderia, vamos dar um exemplo, sexta-feira à noite eu tenho que ir em determinado local, mas tem uma cidade, aquilo me alegra, então eu vou para uma cidade, aí não encaixa. E quando você sai, você não tem as práticas que muitas das vezes aquele grupo tem. E automaticamente aquele grupo, o que faz com você? Te afasta.
Você pensa, está numa roda, está todo mundo fazendo determinadas situações, e você está se divertindo, está alegre, mas não está fazendo nada daquilo. Todo mundo vai olhar estranho. Não é que te acham ruim, simplesmente te afastam. Não por coisas que não gostam de você, é porque acabam não sintonizando mais. Então Francisco de Assis, ele se mortificava tudo. Mas um ponto, era questão da época, tá, gente? A Idade Média foi completamente exagerada nisso. Tinha outros, não franciscanos, mas tem registro que na Idade Média o pessoal andava tipo tem um nome, mas é uma túnica, um caixote, um trem muito esquisito, que eles não poderiam sentir prazer de forma nenhuma. Isso é o que vai ser o contrário quando vai ter o Renascimento. Idade Média é a negação dos prazeres, Renascimento já é a valorização. Eles colocavam essa roupa, sabe qual o objetivo? Para eles não sentir a brisa do vento, para não sentir esse prazer. Era um processo muito exagerado mesmo, radical. Mas radical, como diz, né? Do nosso ponto de vista hoje. Gente, vou dar um exemplo. Comer carne, hoje é coisa comum, não é? Quando a gente olhava o passado e via a questão do tráfico negreiro, a gente fala hoje, não, que absurdo, na época era completamente comum para aquela sociedade. Daqui anos a gente vai falar, meu Deus, tinha porcos de todo tamanho, carne sendo vendido no açougue e a gente ia lá e comprava. A gente vai achar isso um absurdo. Isso é fato. Quem está dizendo isso? Não, Emmanuel, André Luiz. Então, já passou um pouquinho, então a gente vai dar a pausa e a gente daqui a pouco volta no processo de conversão de Francisco de Assis. Agora a gente vai trabalhar no segundo momento, que é o processo de conversão de Francisco de Assis. Que agora a gente vai tentar, pode participar, pode estar fazendo esse questionamento. Graças a Deus a gente desliguei esse ventilador aqui, que a metade estava querendo também. Que bom, né? Eu não falar isso antes. Então a gente vai dividir o processo de conversão de Francisco de Assis em 3 momentos. Nós vamos falar sobre o sonho que ele teve, o beijo no leproso e o momento que ele estava em Pocilga, que ele escutou a pregação de um padre relacionado ao capítulo 10 de Mateus. A gente vai trabalhar esses 3 momentos. Mas antes de tudo, para a gente entrar nesse processo, Francisco de Assis sempre acreditava num mundo melhor. Ele acreditava que as atitudes dele poderiam acrescentar, poderiam agregar, e ele poderia servir de exemplo. Um grande motivo e exemplificação do que eu estou dizendo é Clara de Assis. Como eu disse, Francisco de Assis era muito rico, mas ele perdia para Clara. A família de Clara era muito mais rica. Para vocês terem uma ideia, Francisco de Assis era mais rico de Betim, a família de Clara era mais rica de Belo Horizonte e região metropolitana inteira. Por quê? Como eu disse, era o início do capitalismo, e a única coisa que você tem ideia relacionada à venda de arma, a comércio, o que mais sempre deu dinheiro na história da humanidade é o comércio de armas. E o pai de Clara era comerciante de armas, o pai de Francisco, comerciante de tecido. Inclusive, o pai de Clara vende armas para Inocêncio III, que é o papa da época, ao qual faz a cruzada contra os cárpados na França e mata mais de 10 mil pessoas. A renúncia de Clara de Assis é algo extraordinário, como Maria de Magdala, que o próprio Divaldo exalta a beleza de Maria de Magdala. Clara de Assis tinha um êxtase, tinha uma beleza extraordinária. Fora a beleza espiritual, ela tinha uma beleza muito linda e era uma mulher muito guerreira. Quando ela faz o processo que Francisco a batiza na igreja de Santa Maria dos Anjos, em Pocilga, ela fica um tempo num outro mosteiro e depois vai para a igreja de São Damião, que é das construções que vai entrar dentro do processo de conversão de Francisco. Em um momento, Frederico II, que estava em guerra com o Papa, eles vão tentar adentrar dentro da igreja de São Damião para poder matar as freiras e destruir a igreja, que estava tendo a guerra. Ela bate o seu joelho no chão e todos os soldados batem o seu joelho no chão com fé, começam a orar, pedir a Deus, e não se sabe como, nós temos os efeitos físicos que a doutrina espírita nos explica. Todos os soldados partiram desesperados, apavorados, o que eles viram, e entra um processo de intercessão divina. Essa questão
da interferência de Francisco. Um exemplo, um dia o Francisco estava caminhando, estava num burrinho muito cansado, ele subiu no burrinho porque ele estava muito cansado. Um dos seus seguidores pensou, nossa, eu quando era em Assis, eu era muito mais rico, muito mais poderoso que ele. E ele está no burrinho agora e eu estou andando aqui a pé e eu também estou cansado. Francisco para, desce do burrinho, e isso o cara pensou. Desce do burrinho e fala, você está certo, meu amigo. Não justifica eu ir no burrinho e você ir a pé. Inclusive você era muito maior do que eu sou nada. Por favor. Ele se coloca aos pés de Francisco e implora perdão para ele. Em outro momento, Santo Antônio de Pádua, ele estava pregando, de repente eles olham para a porta e vê Francisco. Aí depois ele não estava lá mais. E novamente, quando eles encontram, ele fala, não, eu fui lá mesmo. A mediunidade de Francisco de Assis era algo fora do comum. Outro momento muito interessante, eles vão pregar em uma cidade, querendo buscar o seu martírio, onde eles vão vendo, direcionando eles a outro lugar. Eles não tinham dinheiro, eles pedem a oportunidade de embarcar para poder caminhar, eles não dão, eles entram escondidos para poder ir embora e começa uma tempestade muito grande. Conta alguns biólogos que Francisco conversa com a irmã tempestade, etc., e pede para poder estar abrangendo. E eles são salvos porque Francisco estava ali. Outra coisa relacionada a essa grandiosidade na mediunidade de Francisco, quando tinha um monte de cotovias cantando, celebrando, etc., e Francisco fala, olha, nossas irmãs cotovias estão louvando a Deus. Eles entram dentro daquele, tinha um monte de cotovias dentro, e vão ler o sermão junto com elas. Porém que estava muito barulho, ele vira, irmãs, a sua louvação vai atrapalhar a leitura do sermão, que também iremos louvar a Deus. Por favor, espere um pouco. Todas as cotovias param de cantar naquele exato momento, ele lê o sermão e elas voltam a cantar novamente. Em um determinado momento, Francisco de Assis recebe um peixe, o pescador pesca, recebe um peixe, entrega um peixe para ele pega o peixe muito agradecido pelo presente e coloca o peixe novamente na água. O peixe não vai embora. Fica perto de Francisco e Francisco vira para ele e fala assim, irmão peixe, pode seguir seu caminho. E parecia que onde Francisco passava, a obediência, a pobreza e a castidade era obedecida por todos. Por todos. Tinha uma cigarra que ficava perto da porta do mosteiro que eles se encontravam. Ele chamava a irmã cigarra. Ela se aproximava, encostava em Francisco. Cante, louve a Deus, eleve seus pensamentos a Deus. E ela cantava. Depois de uns 3 dias, ele falou assim, agora você pode seguir seu caminho, você já fez seu trabalho. Ela vai e nunca mais voltou naquele local por obediência. Tem o caso em Grécia do irmão Lobo, e não é somente a questão do lobo. Lá tinha uma chuva de granizo muito pesada. Francisco bate o sobreiro no chão, pede a Deus, ele valorizava muito a questão da oração, e pede que, além de resolver a questão do lobo, ele ia pedir para não atingir mais as plantações. E nunca mais aquela cidade teve geada, teve chuva de granizo. Acontecia próximo e não aproximava. Quando você observa a primeira biografia de Francisco, do Tomás Sermão de 1228, você percebe, ao meu ver, uma leitura mais agradável. Isso agora é o ponto de vista do Juan, tá, gente? Quando você pega a segunda leitura, é já uma leitura mais, no meu ver, uma forçação de barra, relacionada a comprovar que Francisco é santo. Literalmente, nasce daquilo. Tanto que a primeira dissertação que Tomás Serrano faz sobre a vida desregrada que Francisco teve, sobre a questão da sociedade e sobre a questão da família, ele nem dialoga muito sobre isso na sua segunda biografia. Então, a mediunidade de Francisco ela é extraordinária, e você entende que quando esse indivíduo pregava, ele atraía realmente multidões. E uma dentro dessas multidões, como eu já disse, foi Clara. Clara de Assis, ela teve uma renúncia muito maior que o próprio Francisco, mas ela teve uma inspiração em Francisco. E aqui, claro que não é no sentido de disputar quem teve mais renúncia e quem teve menos renúncia,
Mas Clara de Assis, ela teve, ao ver o Francisco, ela entendeu o verdadeiro Jesus que ela lia nas Escrituras, porque o negócio, quando você lê o Evangelho, você interpreta ela no sentido atemporal e temporal. O que isso quer dizer? Você estuda qualquer literatura bíblica, vamos dar um exemplo. As leis judiciais que tinham na época de Moisés para a organização daquele povo, aquilo ali é uma questão temporal. Você viu para aquela época, para aquele povo naquela época. Quando você pega um processo atemporal, pega o Decálogo, por exemplo, os 10 mandamentos, pega os ensinamentos da vida de Jesus, o ensino moral da vida de Jesus, tudo isso é atemporal, serve para todos os seres humanos, em todas as épocas da humanidade, em qualquer parte do universo. São leis divinas. Então, Clara de Assis se deparava com um mundo completamente temporal, onde o poder religioso se aliava ao poder político para se manter no poder em um processo de dominação. Então ela estava vendo as cruzadas, ela estava vendo, atacando aqueles que não acreditavam como os cristãos acreditavam, ela estava vendo N coisas absurdas acontecendo, e no Evangelho falando um negócio diferente. Ela fala, mas o negócio aqui está um pouco complicado. Quando aparece Francisco de Assis, ela fala, entendi o Evangelho na personificação de Francisco. Mas que lição que a gente tira dos dias atuais? Francisco não estava, vou usar um termo mais agressivo, nem aí, nem se importando se alguém ia seguir. Ele pouco interessava se o vizinho iria seguir ele. Mas interessava que ele queria alcançar o objetivo dele, que era aquele tesouro escondido, que era o reino dos céus. E quando as pessoas começavam a seguir ele dava o caminho, mas ele se preocupava muito, muito com os atos dele. Aí uma frase que a gente disse aqui hoje, repito, aos outros eu dou o direito de ser como são, a mim a obrigação de se tornar um ser humano melhor a cada dia. A mim a obrigação de se tornar um ser humano melhor a cada dia. Então Clara de Assis, quando vê Francisco, ele vê a personificação do Evangelho. Primeira etapa da sua conversão, por volta de 1204, 1205, ele tem um sonho. Nesse sonho, ele vê várias armas, escudo, etc. e tal. 2 anos antes, em 1203, 1202 até 1203, num conflito que teve entre a cidade de Assis e uma outra, que eu não vou lembrar o nome, ele foi preso. Ele ficou preso, depois de um ano ele foi solto, porque ele tinha, como todos os jovens da época, tinha a ideia, vamos pegar um exemplo, bem dos dias atuais. Muitas vezes você pega um jovem e tudo, ele vê o Neymar, por exemplo, e quer ser igual, tem aquele ideal, quer ser jogador de futebol. Você tem aquela profissão que traz a ideia do ídolo. Na época, todos os jovens buscavam querer ser cavaleiros. A questão da honra. Porque você tem a nascente burguesia ali, mas você tem também que tem todo um regime que reinava. Inclusive, que não é tema para hoje, mas a honra dos cavaleiros, o código de conduta, etc. Alguns trabalhos que Francisco utilizou muito na sua ideia. Isso é sensacional. Então, Francisco de Assis, quando ele está preso de 1202 até 1203, ele volta e ele tem esse sonho, ele fala, Deus não, tive uma visão do que vai ser o meu futuro, vou ser um grande cavaleiro. Ele cai, ele fica doente, mas ele fica doente, ele começa a enxergar a vida de uma outra forma. Ali inicia o primeiro processo de conversão de Francisco de Assis. E qual que é o bonito desse processo de conversão? Foi etapas. Não foi uma coisa, ele dormiu, acordou e etc. E aqui agora eu não quero literalmente que a gente se quem que ele foi em outra reencarnação. Porque muitas das vezes os espíritos utilizam, mas o fulano fez o que fez, porque na outra reencarnação. E a gente esquece que reencarnação não é passado, reencarnação é futuro.
Porque eu me preocupo muito como eu fui na outra reencarnação e esqueço como eu vou ser na outra. Porque eu irei reencarnar. Eu não irei, como exemplo, que eu fui Joaquim na última reencarnação. Tá, eu não vou reencarnar como Joaquim. Estou criando. Século XIX, nas circunstâncias que tinha naquela época, eu não vou reencarnar mais naquela circunstância. Posso reencarnar na mesma cidade, etc. Mas o cenário vai ser completamente diferente. Eu não reencarno no passado. Reencarnação é futuro. Reencarnação é futuro. Então, em vez de eu me preocupar com o que eu fui, que eu me preocupo com o que eu irei ser. Então, Francisco de Assis, quando ele tem esse sonho, ele entendia que ele deveria ir para Apulia, que era uma cidade próxima, que ele iria fazer essa questão dessa guerra, e ele iria se tornar um grande cavaleiro, um grande nobre, ia receber o título de nobre, porque você tinha os títulos na época, a família de Francisco era muito rica, mas só você ter dinheiro não adiantava naquela época, você tinha que ter os títulos, diferente de hoje. Você tendo dinheiro é o que determina as suas questões, as suas relações, que determina você alcançar alguma coisa. Na época não era só o dinheiro, você precisava de títulos, de reconhecimento e etc. Quando ele já tem essa doença e ele conta, Tomás Celano, que quando ele sai, ele já começa a ver um mundo um pouco diferente. E nisso tem uma lição de Tomás Celano que eu achei fantástica. Francisco percebe que mudou dentro de si alguma coisa, mas ele não externou ao primeiro momento. Eu acredito que a maioria das pessoas estão nesse primeiro passo. Elas entendem que dentro delas já mudaram. Elas entendem que não tem como mais ser como antes. Elas entendem que tem realmente o reino do céu nos esperando, a vida futura. E que amanhã, quando eu reencarnar aqui, eu quero sim que as leis de Deus sejam, que reine a nossa Constituição, que reine a nossa convivência, as nossas relações. Quando eu acredito nisso, eu vou tentar externar, mas no primeiro momento eu fico com muito medo. E só está dentro de mim. Tenho medo que as pessoas vão pensar, que meus amigos vão pensar, ou que minha família vai pensar. Então Francisco, ele não externa, ele vai para essa cidade. Quando ele vai para essa cidade, no meio do caminho ele tem uma outra visão, e a voz vira para ele e fala assim: Francisco, quem pode te dar mais? O servo ou o senhor? Quem pode dar mais, o rico ou o pobre? Ele, quem pode me dar mais é o Senhor, não está falando de Deus. Quem pode me dar mais é o rico. E a visão diz: então por que você escuta os pobres dos homens? Por que você escuta os servos dos homens, não escuta o rico, em grandiosidade espiritual que é Deus? E por que você não serve o Senhor, que é Deus? Ele pode te dar todas as suas coisas. E como Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, diz o seguinte: Senhor, o que queres que eu faça? Francisco fala isso. São boas aventuras disso para nós. Volte para a sua cidade, que lá você saberá o que vai fazer. Ao contrário, como Paulo dá continuidade à cidade que ele ia, Francisco volta à cidade de Assis. Ao chegar à cidade de Assis, ele diz que ele teria uma grande, bela, maravilhosa noiva. E tinha um tesouro guardado, escondido, que era só dele. Essa noiva divina foi a pobreza que ele escolheu. E aqui nós podemos fazer essa análise do processo de conversão da relação do dinheiro com Francisco, a relação do dinheiro com Francisco de Assis. E também podemos juntar com Clara. Estudando a relação do dinheiro, algumas informações chegaram. E uma delas foi o seguinte: se não fosse o dinheiro, seria qualquer outra coisa. Mas Francisco, ele, como Tomás de Celano falou,
o que determinava o que determinava você ter acesso a determinadas situações que favoreciam os seus desejos carnais? O dinheiro. Sem o dinheiro você não tem esse acesso. Então Francisco de Assis, ele repudiava tudo que tiraria ele do caminho dele, do caminho divino. Se o dinheiro proporcionava afastá-lo do caminho de Deus, ele cortou o dinheiro completamente da vida dele. Completamente. E nisso ele começa a fazer algumas outras análises também. Tem algumas cenas de filme e etc. Ele chegava, comprava aquele monte de coisa para comer. Porque isso foi um básico de todos nós. Mas tinha gente que não comia, porque não tinha o dinheiro. São questões básicas que no reino, se você for pegar, por exemplo, o nosso lar, isso não te falta. Você não vai ter seu crescimento espiritual, mas isso não te falta. Onde repousar não te falta. A essência, o básico, a essência não falta. Então Francisco começava a olhar o dinheiro e percebia que por causa do dinheiro as pessoas matavam. Percebia que por causa do dinheiro as pessoas enganavam. Viviam a vida com outra pessoa e as traía. Porque viviam uma vida sem amor, por causa que tinha que casar por causa do dinheiro. Então Francisco tem um nojo, literalmente chama de mosca o dinheiro. Mas aí eu volto a dizer o ponto. Francisco de Assis se afasta completamente do dinheiro, porque o dinheiro trazia as facilidades para a realização dos desejos carnais dele. Então ele teve a coragem de simplesmente falar: se isso atrapalha o meu caminho, eu não quero. E a gente tem muita mania, muito defeito em dizer o seguinte: ah não, tem que ser tranquilo, aquela pessoa é exagerada. Então, mas ela é exagerada do seu ponto de vista, do seu olhar. Mas qual é a necessidade da pessoa? A pessoa se dedica tanto a um trabalho, acha que a pessoa está exagerando naquela dedicação, àquela atividade espiritual, a sua vida, acho que ela precisa fazer outras coisas, mas você está falando aqui do seu ponto de vista, da sua vida. Qual é a necessidade daquela pessoa? Será que é aquilo que motiva, que alegra? Aí eu volto a dizer, todos os cristãos que realmente buscaram fazer o óbvio foram taxados como louco. Então o mentor, né, que ele é um pouco carinhoso, muito carinhoso, amigo, mas quando ele quer ser um pouquinho mais sério, ele chega e ele virou, falou: o cristianismo não é para covardes. Covarde no sentido sem coragem, covarde também no sentido de pessoas que fazem coisas não muito agradáveis. E a história está recheada de covardes nos dois sentidos. Covarde nos dois sentidos. Quando ele disse isso, eu falei: não, mas só está carinhoso ultimamente, né? Parece da Francisco. Eu já estou impactado com o Francisco de Assis. O senhor chega ainda. Então o cristianismo não é para covarde. E Francisco não foi. Francisco olhou para o dinheiro e falou: isso é a minha queda. Se isso é a minha queda, eu estou eliminando. Prefiro ser pobre no reino dos homens e ser rico no reino dos céus, onde a traça não corre. Primeiro momento da vida de Francisco, ele diz que vai casar com uma bela mulher, ele diz que vai ter um grande tesouro. Conta que ele ia com um único amigo nos bosques ao redor e ficava orando, um amigo ficava vigiando, que era o único que sabia. Quando ele entrava dentro dessa gruta, ele ficava horas e ele saía completamente abatido daquele local. E sofria, ele sentia muita dor quando ele observava a vida que ele tinha levado e o que o dinheiro tinha proporcionado, as quedas que ele tinha tido e o que ele tinha que fazer, porque ele bancava vários jantares. Então,
Aí eu vou fazer uma coisa paralela. Teve uma oportunidade, uma reunião, uma pessoa chegou e falou o seguinte: pega um copo d'água. A pessoa pegou, encheu, falou, bebe, todo mundo bebeu. Quem foi responsável por essa água acabar? Todo mundo que bebeu. Aí ele diz: sabe quando você incentiva alguém a fazer coisas erradas? E você, claro que a gente tem a nossa responsabilidade, mas quando você incentiva, por exemplo, a pessoa começa a usar algum determinado tipo de droga, até o desencarne dela relacionado às atitudes que ela teve por causa da droga, todos aqueles que beberam nesse copo são responsáveis. Amém. É uma corrente que todo mundo vai arcando com as consequências. Aí eu volto lá na questão do mesmo. O que eu estou falando com meus amigos? Eu estou falando que eu posso me divertir sem me matar? Eu estou falando, vamos se divertir utilizando outras coisas? Eu posso me divertir em qualquer lugar, mas como que eu irei me divertir? Quando ele chega adentro e ele sai daquele local, ele sai sorridente. E aqui mostra um primeiro ponto da alegria franciscana. O Evangelho é boa nova. E no diálogo de Jesus com Bartolomeu no livro Boa Nova, ele diz assim: Bartolomeu, Natanael, você já viu uma boa notícia causar tristeza? O Evangelho não exige da gente. Muitas das vezes, como está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê a Bíblia, aí vamos atualizar um pouquinho, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, faz o culto no ar como uma obrigação. Vai falar, não, hoje eu já elevei meus pensamentos a Deus. Eu posso ficar 2 horas lá rezando, orando, fazendo prece, dar o nome que quiser, e não ter levado meu pensamento a Deus. Pode chegar 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, 2 horas da noite, não ter elevado os meus pensamentos a Deus. E Kardec diz que muitas das vezes as pessoas leem somente com esse objetivo. E Jesus repete para Natanael: Bartolomeu, o Evangelho não exige, o Evangelho transforma. Francisco de Assis, ele era completamente rigoroso consigo. Herança de quem? Pedro Bernardone, seu pai. Ele era completamente disciplinado naquilo que ele assumia. Herança de quem? Pedro Bernardone, seu pai. Que era a mesma coisa. Os negócios deles frutificaram por quê? Ele viajava a fazer as articulações. Por quê? Porque ele era disciplinado naquilo que ele acreditava. O seu pai. Francisco só pegou aquela que era dele, claro, e aplicou naquilo que ele acreditava. Então esse é um primeiro momento da conversão de Francisco. É um momento que ele entende que dentro dele alguma coisa mudou, mas ele ainda não externou. Isso é fantástico. A gente sabe que já mudou alguma coisa. A gente sabe que já tem algo diferente. Isso é fato. Isso é fato. No seu segundo momento, num processo de conversão, Ô Juan, só antes de eu mudar, quando você, pode falar, quando eu vou você, pegar a Bíblia aqui. quando você une essa questão de Paulo e de Francisco, a gente vê um ponto em comum, que é esse momento do perdão, né? Que eu acho que é uma questão que a gente precisa enfatizar, porque se eles tivessem parado ali, encontraram com Cristo, reavaliaram suas posturas, seus pensamentos, tendo consciência daquilo que já fizeram, se eles tivessem parado ali nesse instante, envolvidos de culpa, eles não teriam feito a caminhada que fizeram. Então, eles pegam aquilo ali como um impulsionamento de dizer assim, olha, eu até aqui na caminhada, eu compreendi de uma forma. Agora eu vou pegar todo esse potencial que eu direcionava para o equívoco
e vou direcionar para o Evangelho de Jesus. Exatamente. Porque se não fosse a coragem e a disposição de Paulo, não tinha sido difundido da forma que foi. O povo até brinca, se Paulo vivesse mais alguns anos, ele tinha nadado, chegado no Brasil e pegado aqui para os índios. Teria dado tempo. Mas essa questão do perdão, a gente só tem cristianismo por causa do perdão. Por quê, Juan? Um fato. Quem matou Estevão? Quem matou Estevão? Foi o Álvaro. Na Congélia. Paulo Estevão, entendeu? Você pergunta para pessoas, tá? O que te une, te prende a uma pessoa é a culpa. Pequeno estudinho de obsessão, isso você sabe. Quando você comete um ato com a pessoa, por exemplo, um assassinato, você deu total abertura para aquela pessoa se interagir com você. Um processo de dominação. Se Estevão se revolta, lembra de bater na face direita e virar esquerda? Viu como foi bem levado a sério? Se Estevão se revolta com Paulo, ele podia, em vez de aplicar um processo de proteção, que Estevão acompanhou Paulo, segundo o próprio livro do Emmanuel, ele podia se unir ele e falar: você me matou? Você não vai ver Jesus no deserto, não. Teve o perdão de Estevão com Paulo. Então, você não... E automaticamente, que lição que Paulo teve? E os amigos de Estevão, claro que depois, né, um pouco receoso, abraça ele. Nós tivemos o que tivemos. Então, isso que você colocou do perdão é completamente crucial. O segundo momento, deixa eu avançar um pouquinho. O segundo momento, extraordinário, é o beijo no leproso. E nisso, Francisco de Assis ele já estava fazendo várias coisas. Você entende que quando inicia o processo de conversão, você não muda da noite para o dia, você já começa a mudar as suas rotinas, mas você não muda tudo? Quando Francisco teve um sonho e ele voltou, ele saiu algumas questões dos amigos. Tinha um conto folclórico na Itália, uma tradição folclórica, que você elegia como o rei da noite, um negócio desse tipo. E eles elegeram Francisco, porque Francisco, gente, ele era poeta, ele era trovador, que era o estilo literário que tinha na época, ele declamava. Então eu fico imaginando, o pessoal todo lá ao redor, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, de repente já subia na mesa, eles faziam aquela poesia. Tinha aquela alegria, né, dele já, desde já. Mas ele não se torna depois, quando ele se torna um seguidor de Jesus, não. Um dia ele estava caminhando andando, quando o pai dele resolveu ter uns probleminha com ele, normal. Aí chegou uns ladrões e falaram assim com ele. Chegaram para roubar ele, tarde, não tinha nada, né? Quem é você? Eu sou um arauto de Deus. Eles arauta e cobriram ele, agrediram ele, machucaram ele, jogaram ele dentro, tipo um fosso. Aí Francisco ficou paradinho lá. Não, que eles foram embora, todo machucado já voltou, saiu cantando alegre, sorridente, dando glória a Deus, porque ele bateram nele porque ele falou que era seguidor de Deus. Olha que coisa. Um outro momento, tem uma música chamada, tem até que Francisco escreve com a Frei Leão, chamada Perfeita Alegria, que quando Francisco eles chegam na entrada do mosteiro, eles batem na porta e falam assim: quem é? É Francisco. Que Francisco o quê? Fecha a porta. Aí o Frei Leão já estava andando por horas, dias, quer dizer, levando com fome. Aí ele senta, Francisco começa a pular, começa a cantar. Aí o Frei Leão olha para a cara dele: o que você está fazendo? Eu torci para esse dia chegar. A minha vida inteira, meu amigo, eu queria que esse dia chegasse. Ele, dia da gente morrer? Ele não. Porque agora não tem como ninguém nos ajudar. E literalmente nós estamos na mão de Deus.
Só Deus pode nos ajudar agora. E cantava e tudo, falei, ó, eita fé. Para não deixar a história muito triste, abriram depois a portinha e entraram, tá, gente? Então, a alegria de Francisco, ele trouxe para o Evangelho. Se ele tinha as alegrias do mundo, como ele ia ter a alegria no verdadeiro sentido da vida dele? Quando a imagem, a cruz que o acompanha, fala com ele, Francisco, reconstrói a minha igreja, inclusive ele ficou no primeiro momento meio apavorado. Média espírita não tem isso não, tá? De não estar na reunião mediúnica e escutar alguma voz assim e ficar com medo. Não acontece, tá, gente? Espírita não. Espírita com medo de espírito? De forma nenhuma. Imagina só, né, mano? Primeiro ele fala, doa suas coisas, depois vai repostar a igreja, fala assim, eu confio, eu vou repostar bem tudo que eu tinha. Inclusive ele pega um monte de tecido, vai para uma cidade, vende, volta, entra na igreja de São Comunhão, entrega o dinheiro para o bispo, o bispo vira e fala, não quer dinheiro não, quer sua família, não quero problema minha vida. Ele fala, então deixa eu ficar aqui. Não, você pode. Aí Francisco fala, você tem certeza que você não quer? Não. Ele pega uma sacola de dinheiro, você não sabe. Não, tudo bem, eu vou ficar aqui. Joga o dinheiro pela janela e fica dentro da igreja. A alegria de Francisco, como ele realmente... Gente, quando você determina algo que quer, aí eu falo, nós estamos falando que ele se martirizava, tinha o silício, tinha os negócios. Ele teve toda a coragem para seguir aquilo. Será que quando eu determino algo, eu tenho disposição de seguir? De alcançar? De renunciar? De dedicar? Então, eu quando olho o Francisco, eu fico assim, completamente encantado. Sendo assim, continuando, ele escuta a cruz, ele vai reconstruir a minha igreja. Aquela cruz, ela segue ele a todo momento. Você sabe por que a cruz segue ele a todo momento? Porque ele estava vindo cavalo, ele vê um leproso, ele tinha pavor, chegava a ser até nojo de leproso, não porque não gostava, é porque a imagem realmente causava isso. Hoje quando você vai na questão, aí tem a pessoa que às vezes não tem a mão, mas está lá, tem medicamento, está construído, está etc, a pessoa está estável, não é contagioso, é tudo tranquilo. Na época não. É ver o zumbi, é mais ou menos. Isso aqui é tudo carne viva, comida. Estava conversando com a pessoa, o dedo caía. Não tinha, literalmente, não tinha orelha, tinha buraco. Eram feios, eram coisas assim. Você olhava, realmente tinha que ter estômago. Mas esse momento é tão crucial na vida de Francisco que quando ele vê o leproso, é muito legal. Ele dá 2 passos para trás para fugir. Mas ele lembra de uma pessoa. Ele lembra do indivíduo que ele escolheu seguir. Mas ele lembra dessa pessoa não na sua grandiosidade de pregações. Ele lembra dessa pessoa não caminhando sobre as águas. Ele lembra dessa pessoa não multiplicando os pães. Não fazendo o paralítico andar, não ressuscitando os mortos. Quando ele vê aquela pessoa, o leproso, ele vê o Cristo pregado na cruz. Porque contam que o quanto Jesus apanhou, desde que ele foi preso até chegar na cruz, a coroa que foi colocada, ele ficou tão machucado, na carne viva, porque o chicote batia, não vou nem entrar em questão de como era a tortura em Roma, tá? Que é um negócio, tortura em qualquer época não presta.
A gente, em vez de utilizar a nossa cabeça para poder torturar o próximo, a gente poderia utilizar a energia da nossa mentalidade para poder amar o próximo. Então Jesus ele ficou completamente segurado. Quando Francisco olha o leproso, ele vê Jesus. Ele vê Jesus num momento em que a terra cometeu o maior absurdo e a maior calamidade. Que Jesus não foi morto. Jesus não foi morto como um herói, não. Ele foi morto, infelizmente, como uma pessoa, sendo um pouco mais claro também para mim, como um bandido mesmo. Não foi morto como um herói, etc. Foi morto como uma pessoa que transgredia as leis e que não prestava, então merecia morrer. Inclusive, nós poderíamos estar lá gritando Barrabás em vez de Jesus. Quando Francisco vê, acabou. Ou eu atendo os meus desejos carnais, as minhas. E agora, muitas das vezes, as minhas frescuras evolutivas. Não vou fazer isso não. Estou tão preparado ainda não, sabe? Próxima encarnação. Uma pessoa gritou comigo, eu até pensei em não revidar, mas não vou fazer isso não. Que ainda... Eu atendo as minhas frescuras evolutivas, ou atendo a grandiosidade do que eu assumi. Então, quando Francisco vê o leproso, ele lembra de Jesus crucificado. Dá 2 passos do leproso. Conta que depois daquilo, ele ficou numa alegria tão grande, que a sua vontade era morar nos vales que tinha do lado, para poder cuidar deles. E ele vira e caminha, quando ele olha para trás, ele não viu mais o leproso. O leproso some. Alguns relatos contam que era o próprio Cristo. E se a gente ainda tem a ideia que o próprio Francisco era João, quando ele vê Jesus crucificado e vê o leproso, qual foi o único apóstolo que ficou com Jesus na hora da crucificação? A grandiosidade de amar o cristianismo, a grandiosidade de escolher ser cristão, e a grandiosidade de poder estudar a obra de Francisco de Assis. O terceiro momento da sua conversão, é que a gente tem N pontos que eu poderia trabalhar, mas o tempo não vai dar. É um momento que ele simplesmente reconstrói a igreja de São Damião, reconstrói a igreja de Pedro. Tanto a igreja de São Damião e a terceira igreja que ele reconstrói, que é a Santa Maria dos Anjos, ela você pode visitar na Itália. A igreja de Pedro ela já está em ruínas. E está numa família, então não mexe, você não tem acesso. E quando ele chega na igreja de Santa Maria dos Anjos, ele simplesmente olha para a igreja e fala: eu tenho que reconstruir ela. Era a igreja dos beneditinos. Eles dão a igreja para Francisco, mas Francisco não queria propriedade. Ele não quer nada na terra. Então quer ela como um empréstimo. Aí conta que Francisco levava, se não me engano, era alguns peixes, algumas coisas. Ele levava alguma coisa para os antigos donos da igreja e eles faziam uma pergunta. E quando ele pega e está dentro daquela igreja, e olha que ele a gente passou muito rápido na vida dele, poderia ter aprofundado um pouquinho mais. Porém, olha que ele já reconstruiu 2 igrejas, ele já largou tudo, ele já deu um beijo no leproso, mas ainda ele não estava completamente satisfeito no processo da sua conversão e do seu seguimento ao Cristo. Dentro daquela igreja, Francisco de Assis estava lá, escutando a pregação de um padre, quando o padre fala o seguinte
a seguinte passagem. No capítulo 10, a partir do versículo 5, aí antes disso fala o nome dos apóstolos, e ele fala o seguinte: e Francisco estava por conta que Francisco estava no canto, de cabeça baixa, escutando. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, preste muita atenção nessa parte. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dê de graça o que de graça recebeste. Aí agora, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem cajado, porque é digno o operário do seu alimento. Então vou repetir esse pedacinho aqui. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Não alforjes para o caminho nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, que é digno o operário do seu caminho. Conta que Francisco de Assis pulou. Pera! É tudo isso que eu quero para a minha vida. Ele jogou a sandália de lado, porque o franciscano não andava de sandália. Isso foi uma coisa depois. Jogou do lado, pegou o cinto, amarrou com uma corda. A túnica que ele tinha, ele desenhou uma cruz com giz, ele pegou uma bem áspera, passou qualquer outro, o cajado que ele tinha também jogou fora. Ele, é isso que eu quero para a minha vida. Ele se concluiu com o processo total de conversão, porque ele dizia que nunca tinha escutado aquela mensagem. Mas aí eu quero voltar, como eu disse, que a gente ia voltar em João para a gente trazer essa confirmação. O que eu disse no início do capítulo 10? Jesus tinha convocado os 12. Ele estava dando a missão para os 12, certo? Quando Francisco ouve isso, ele estava vendo o próprio Cristo falando com ele que se ele era João reencarnado, as coisas estão tudo no inconsciente dele. Então quando ele pula de alegria, automaticamente do inconsciente partiu para o consciente. Quando ele escuta Jesus falando aqui, Senhor, agora eu sei o que o Senhor quer que eu faça nessa encarnação. O Senhor já me falou isso há mais ou menos 1000 e poucos anos atrás. Ele pula de alegria e fala, obrigado por ter me lembrado. Obrigado por ter me lembrado. E Francisco de Assis deixa uma outra lição extraordinária. O Evangelho, ele tem N conselhos para todos nós. Vários e vários e vários conselhos. Francisco de Assis, ele pegou um único conselho e foi fiel desde aquele dia até a sua morte. Estou falando das leis atemporais, tá? Não pega as questões temporais que o povo usa para justificar algumas coisas, não. Tá vendo? Tá, mano? Pega uma frase moral disso aqui, só uma. Só uma. Só uma frase. E seja fiel a ela. É o conselho que Francisco de Assis deixa para nós. Finalizando, já está dando 11h30. É o conselho que Francisco deixa para nós. Se você realmente acredita no ideal, se você realmente acredita que é um mundo melhor, se você acredita realmente como se deve aplicar as verdadeiras riquezas, se você realmente acredita como se deve ser cristão, que o cristão ele não pode ser mais um perante a sociedade, que a gente possa ser fiel aos nossos ideais, às nossas utopias. Gente, meu muito obrigado, que Jesus abençoe a todos e só alegria.